E aí, pessoal, vamos resolver mais um exercício da parte do laboratório? Certo? Esse aqui é o exercício 4 da página, deixa eu só conferir aqui, 48. Antes que algum doido fica procurando aí, ó, é da parte de teoria, daquela apostilinha verde. Tem aquela amarela, que está escrito teoria, mas na verdade é a parte histórica. E tem a outra que é a prática, que na verdade é a parte de teoria. Nós estamos lá na parte laboratória agora, exercício laboratório. Beleza? É aqueles mesmos exercícios que vocês fizeram, quer dizer, é o mesmo experimento que vocês fizeram no laboratório. Você tem um anel, nele estão aplicadas algumas forças e esse anel está em equilíbrio. Primeira coisa que eu sei que esse corpo está em equilíbrio é saber. Deixa eu só pegar a caneta aqui, que eu estou ficando doido também. Beleza. Para estar em equilíbrio, o somatório de todas as forças tem que ser igual a quanto? Zero. Porque eu estou trabalhando com ponto material. Basta somente ser as forças. Se fosse corpo extenso, não vamos resolver um exercício daqui a pouco sobre o corpo extenso. Além das forças serem iguais a zero, nós teríamos que ter que o somatório dos momentos também seriam iguais a zero. Mas agora é isso aqui que nós vamos fazer. Tá. Ele fala aqui, ó, três forças, três ângulos, pede para encontrar a quarta força e o quarto ângulo. Vamos brincar aqui um pouco então. Essa força F1, ela tem uma componente dela na direção de x, que eu vou chamar de F1x. Como F1x é o cateto adjacente ao ângulo, então F1x é F1 vezes o cosseno do ângulo. Qual ângulo? Θ1. 35 graus. Já vou colocar esses valores aqui, já que eu tenho todos os dois, né? F1 é igual a 200 vezes o cosseno de 35. Nós temos aqui 163,8. Vou pegar só uma casa depois da vírgula. Tá. Esse vetor F1x, ele tem um componente na direção de y, que nós vamos chamar de F1y. Então, F1y é igual a F1. Como F1y é o cateto oposto ao ângulo, nós vamos usar o seno de 35. Já fazendo as contas aqui, vamos apagar aqui, 200 vezes seno de 35. 114,7. 114,7 newtons. Beleza, já encontrei as componentes de x e de y do vetor 1. Certo? Agora eu tenho um vetor F2. O vetor F2, ele tem, vou pegar outra cor aqui para ele. Vou pegar um verde. Ele vai ter uma componente na direção de x, que eu vou chamar de F2x. F2x. E ele vai ter uma componente na direção de y, que eu vou chamar de F2y. Agora olha um método prático aqui para a gente resolver isso. O ângulo θ2 é de 140, só que eu não vou usar esse ângulo 140, eu vou usar o que falta dele aqui para chegar a 180, que é igual a 40. Por que isso? Porque se eu escrever assim, não ficou claro aquele 40 ali não, né? Deixa eu escolher outra cor para escrever o 40 ali. Preto. Ó, daqui até aqui, 140. Daqui para cá é o que falta para 180, 40. Por que assim é melhor? Assim é melhor porque todos os meus vetores em x vão estar escritos em função de cosseno e todos os meus vetores em y vão estar escritos em função de seno. Eu vou ter uma coisa só do início ao fim. Mas se quiser escrever em relação a y, esse ângulo, tudo bem. Então f2x é o vetor f2 vezes o cosseno de 40. E o f2y é o vetor f2 vezes o seno de 40. Vamos fazer essa conta aqui, né? F2 é igual a 80. 80 vezes cosseno de 40, 61,2. 61,2 newtons. E
Cadê o delete aqui? Tá aqui. E o seno de 40 agora. Seno de 40. 51,4. Então tá aqui, ó. 51,4 o quê? Newtons. Beleza. Agora vamos partir para quem? Para F3. O F3 vai ter uma componente dele aqui, ó, na direção de x, que é esse carinha aqui, que é F3x. E ele vai E ele vai ter uma componente dele na direção de y, que eu vou chamar de F3y. Então vamos escrever desculpa. O ângulo θ3, ele é 250, ele é daqui, esse aqui, ó, até aqui. Eu não vou usar esse ângulo 250, eu vou usar esse aqui, ó. Certo? Se daqui até aqui é 180, para 250 falta quanto? Pensa aí. 250 menos 180. Pensou aí, que absurdo? 70 graus, não é isso? Então esse ângulo aqui, ó, 70 graus. Por que isso? Porque se eu usar isso, eu vou ter F3x, vai ser F3 vezes o cosseno de 70. Opa, Ctrl Z e apaga. Cosseno de 70. E o F3y vai ser o F3 vezes o seno de 70. Agora vamos calcular. F3 é 150 vezes o cosseno de 70, 51,3. 51,3 newtons. Agora, cadê o delete? Tá aqui. Seno de 70. 150 vezes seno de 70. Espera só um minuto, tá aí. 140,9. O que? Newtons. Pronto, eu desenhei as três forças, escrevi as componentes delas nos eixos. Como eu gosto de cobrar de vocês para a gente estar fazendo o plano cartesiano, deixa eu só achar uma régua aqui para a gente fazer essa paradinha aqui, ué. Ah, cara, não achei régua. Vai sem régua mesmo. O que acontece? Eu vou ter aqui o eixo X, escrever aqui, ó, o eixo Y, perdão, e aqui o eixo X, certo? Eu vou desenhar só as componentes agora, só as componentes. Pro lado de cá ficou F1x, para cá ficou F3x e mais para cá F2x. Para cima aqui ficou F2y e mais um pouquinho para cá F1y. E para baixo aqui eu só tive o F3y. Certo? A questão pede para a gente encontrar o F4 e o θ4. Me ajuda a pensar. Eu vou ter que descobrir em que quadrante está o F4 primeiro. Eu vou colocar o F4 no quadrante que tiver faltando forças para completar a somatória igual a zero. Olha, Adriano, como assim? Pensa comigo. Para a direita não tem o F1x? Para cá, ó, não tem o F1x? Então, se F1x for maior do que F2x mais F3x, então tem mais uma força para cá para somar com isso aqui e dar zero. O mesmo raciocínio eu sigo aqui em cima. Então eu vou fazer, ó, F1x é igual F2x mais F3x. Então veja bem, quanto é o F1x? 163,8. O F2x, 61,2. E o F3x, 51,3. Então, 51,3 mais 61,2, isso é igual a 112,5. Ora, não deu zero, então. Portanto, eu tenho que ter uma força para o lado de quem? De F2x e F3x para subtrair de F1x e dar zero. Se eu subtrair aqui, menos 163,8.
Ainda está faltando 51,3 de força. Na direção de quem? Na direção de X. Só que na direção de X para cá, ó. Então quer dizer que a força F4 ela é aqui, ó. Ela é para cá. Compreende isso? Porque se ela for para cá, ela vai ter uma componente aqui em X e uma em Y. E a componente que ela tiver em X é exatamente o que falta para dar diferença entre F1x, F2x e F3x. Logo, F4x tem que ser isso menos isso mais isso, que deu 51,3 newtons. O mesmo raciocínio eu vou fazer para F3x, para F4y, perdão. Olha só, eu tenho duas forças para cima, F1y e F2y. Eu vou somá-las. F1y 114,7 mais F2y 51,4. Isso deu 166,1. 166,1 para cima. Para baixo eu tenho um F3y 140. Então isso menos 140 deu 26,1. Ou seja, para dar uma resultante nula, ainda tem que ter uma força aqui, ó, no F3, que na verdade vai ser o F4y. E veja se não coincidiu com o que nós queríamos. Nós queríamos que o vetor F4 ele completasse o que falta na horizontal e o que falta na vertical. Na horizontal ele deu para a esquerda, então ele teve no terceiro quadrante. Na vertical ele tem que ser para baixo, então também tem que ser no quarto quadrante, ou seja, combinou aqui. Então essa diferença aqui, ó, deixa eu só somar de novo aqui, F 114,7 mais 51,4 menos 140,9, 25,2 é exatamente quem? 25,2 é exatamente o F4y. Agora olha só, eu vou abrir uma página nova, eu vou só anotar esses valores aqui para eu não perder, e vou abrir uma página nova e fazer isso aqui bonitinho. Então o F4x 51,3 e o F4y 25,2. Tá, vamos lá abrir essa página nova para a gente ver como é que fica isso aqui. Eu tô aprendendo a mexer com isso aqui ainda. Não, não é aqui. Opa, muito menos aqui. No, 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 no. Beleza. O que eu tinha lá? Vamos colocar aqui o eixo vertical, o eixo horizontal. Não, ficou feio, né, gente? Tem uma régua aqui. Espera só um minutinho aí. Quando você vai descansando da minha voz, eu vou procurar essa régua aqui. Não é pra dormir, não. Vocês não têm noção da bagunça que tá essa minha mesa. Pronto, achei a danada aqui. Então olha só. Vou fazer aqui um eixo vertical. Espera aí, aqui. Um eixo vertical. E aqui um... Ixi, tá longe aqui. E aqui um eixo horizontal. Tá. O que acontece? Nesse eixo vertical eu vou colocar Y, no eixo horizontal eu vou colocar X. Só para a gente lembrar, o vetor 4 ele ficou para cá, o F4. Não foi? O que ele tinha? Uma componente na direção de X, que nós chamamos de quê? F4x, e uma componente na direção de quem? De Y, que nós chamamos de F4y. Os valores deles foi para F4x 51,3 e para F4y 25,2. Tá. O que acontece? O ângulo que eu quero encontrar é esse aqui, ó. Mas se eu encontrar esse aqui, automaticamente eu encontro esse todo, porque isso aqui mais 180 dá isso aqui tudo. Então eu vou escrever esse ângulo, cara. Eu vou escrever esse vetor F4x e o F4y do jeito que eu fiz os outros. F4x
Na verdade, ele é F4 vezes o cosseno desse θ que eu escrevi aqui, ó. Ora, F4x eu sei quanto vale. 51,3. Então, se eu escrever o F4y, vai ser a mesma coisa. F4y. F4 vezes o seno daquele ângulo. Então, se eu dividir F4y por F4x, eu vou ter F4y, que é igual a F4 vezes seno de θ, isso tudo dividido por F4x, que é F4 vezes o cosseno de θ. F4, F4 pode ir embora. Aqui vai sobrar o quê? No lugar de F4y, 25,2, não é isso? Dividido F4x, 51,3. E seno sobre cosseno é tangente. Logo, a tangente é igual. Essa divisão aqui, 25,2 dividido por 51,3. 51,3. Isso deu 0,49 em algumas casas aqui. Tirando o arco tangente disso. Tirando o arco tangente. Minha calculadora deu um pequeno problema de BIOS. Vocês sabem o que é BIOS, né? O probleminha que dá nessas calculadoras, que é bichinho ignorante operando o sistema. Então, shift, arco tangente 0,49. Esse ângulo θ ficou igual a 26,10. O θ é 26,10. Se eu quiser encontrar o θ4, basta somar aquilo com 180, mais 180. Então deu 206,1 aproximadamente. Pronto. O F4 agora é só dividir aqui, ó. F4 é igual a F4x dividido pelo cosseno de 26,10. Então, F4, perdão, deixa eu dar um Ctrl Z, F4 é igual F4x, 51,3, dividido pelo cosseno de quanto? 26,10. Isso aqui deu 57,1 newtons. Olha como é moleza. Desculpa a bagunça aí na questão, porque eu estou acostumando com essa mesa digitalizadora aqui ainda. Mas eu acho que deu para você entender bem o que a gente queria demonstrar aqui. Beleza, pessoal? Fica no aguardo aí, que eu acho que até amanhã, no mais tardar domingo, eu consigo postar mais algumas videoaulas.